Vereador pede explicação sobre evento promovido pelo prefeito na capital. Problemas causados pelo uso de agrotóxico é tema de reunião. Evento no final de semana exaltou as tradições gaúchas. Essas e outras informações você confere a partir de agora no TV Câmara Notícia, primeira edição. O vereador Ivan Duarte encaminhou um pedido de informação sobre um café da manhã para prestação de contas realizado pelo prefeito Eduardo Leite na capital gaúcha. Quem custeou isso? Tinha gente da equipe dele lá em Porto Alegre. Isso foi pago do bolso de cada um, foi pago por alguém, foi pago pela Prefeitura de Pelotas. É isso que eu quero saber, né? Então, além de estranhar o pedido, isso é uma questão política, não é nenhuma falta de direito, nenhuma imoralidade, é estranho politicamente, né? Mas, repito, o pedido de informações se deve aos custos, né? Quem custeou essa ida a Porto Alegre, num hotel bem caro lá, a gente sabe que tem marqueteiros envolvidos, né? Quem é que está custeando isso? Esse é o nosso pedido de informações. Na semana passada, aconteceu no auditório da Promotoria de Justiça uma reunião que discutiu os problemas causados pela pulverização aérea. O encontro foi uma continuidade da discussão que aconteceu na Secretaria de Qualidade Ambiental. O vereador Beto Z3 foi procurado pelos produtores para ser o mediador na busca de alternativas para amenizar os danos causados pela aplicação de inseticidas, através de aeronaves. O parlamentar salienta que a preocupação é com os riscos à saúde e também com os prejuízos financeiros para quem depende das plantações. Há uns anos atrás, há 2, 3 anos ali, no Passo do Pilão, algumas pessoas tiveram perca praticamente total da sua produção agrícola. Também tem a questão de saúde pública, porque ali está um dos principais reservatórios de água, uma estação de tratamento de água, que é a estação de tratamento do Sinote, está ali naquela localidade. Beto Z3 ainda relata as ações necessárias para regularizar o processo de pulverização. Buscar, né, que a própria FEPAM, a PATRAN, a Secretaria de Qualidade Ambiental, também fiscalize, né, se essas aeronaves estão licenciadas, se as pessoas que trabalham, se o veneno utilizado, vamos dizer assim, o herbicida utilizado, ele tem a sua legalidade. O promotor de Justiça Especializada, Rodrigo Brandalize, colocou o Ministério Público à disposição, mas disse que a criação de um grupo de trabalho depende de alguns diagnósticos. Desenvolver um pouco mais para ver efetivamente se é necessária a força-tarefa e quem deve compor essa força-tarefa. É evidente que há uma série de instituições voltadas para isso. O Ministério Público, obviamente, fomos procurados, entidades ambientais, universidades que possam eventualmente fazer esta perícia para nós, Ministério da Agricultura, Ministério da Secretaria da Aviação e por aí vai. Mesmo assim, o promotor destacou que alguns encaminhamentos já podem ser realizados, porém precisa da ajuda dos produtores. Precisamos saber se há uma necessidade de ampliar a exclusão aérea, se a área de exclusão está sendo respeitada ou não, e a partir daí precisamos da identificação das pessoas que estão sendo prejudicadas e mais ainda, nós temos que buscar uma forma de fazer uma análise desse material que lá se encontra, da produção que ocorre lá, para ver o quanto ela está sendo afetada, se é possível calcular a distância relacionada ao despejo deste agrotóxico. Confira agora as principais atividades do Poder Legislativo para esta semana. Além das sessões ordinárias de terça, quarta e quinta-feira, às 8h30 da manhã, no dia 1º de setembro, quinta-feira, a partir das 2 horas da tarde, acontece uma audiência pública no plenário da Câmara, proposta pelo presidente da Casa, Adhemar Ornel, com o tema Projeto Família Acolhedora. Na sexta-feira, dia 2 de setembro, no auditório externo do Colégio Pelotense, vai ocorrer uma audiência pública com o tema Reforma da Previdência. O proponente do encontro é o vereador Beto Z3.
E no próximo bloco você confere uma entrevista com Ícaro Schultz, que vai contar a experiência dele como voluntário das Olimpíadas 2016. Nós já voltamos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ver um namorado, assistir um show, comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai, banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Governo Federal. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. O final de semana foi de clima instável e a segunda-feira iniciou com as temperaturas mais amenas. Vamos ver como ficam os termômetros para os próximos dias? Confere aí. A segunda-feira começou chuvosa e com temperatura de 12 graus, o que permanece até a noite. A máxima pode chegar aos 16 graus. Na terça-feira, a previsão é de que as pancadas continuem. Os termômetros devem marcar entre 13 e 20 graus. A semana inicia com dólar em alta de 0,35% e fica comercializado a R$ 3,28. Da mesma forma, o euro teve uma suba de 0,24%, cotado a R$ 3,66. E o peso uruguaio também teve uma oscilação positiva de 1,06% e vale 11 centavos. No final de semana, o maior educandário da rede pública municipal promoveu um encontro para fortalecer o culto às tradições gaúchas. Para promover a cultura gaúcha, o CTG Sinuelo do Sul, do Colégio Municipal Pelotense, promoveu 2 eventos em um único final de semana que juntou dançarinos de entidades tradicionalistas e também de grupos estudantis.
O 6º Sincerro da Arte Gaúcha foi destinado aos grupos de danças e integrantes dos Centros de Tradições Gaúchas, que participaram de concursos nas modalidades declamação, intérprete vocal, mostra cultural, dança de salão e danças tradicionais. Além desse evento, o Sinuelo do Sul apostou esse ano no primeiro Festival Estudantil de Tradições Gaúchas, que foi voltado às escolas que trabalham com a cultura do nosso estado. O povo veio, prestigiou, e o que é muito importante é a nossa criança, né, o nosso estudante dentro da escola, fazendo essa parte cultural. E nós não poderíamos deixar de participar e promover esse evento, porque somos um CTG estudantil, né, e queremos que o ano que vem aconteça novamente o segundo. E hoje recebemos aqui na bancada do CN Ícaro Schultz, que participou como voluntário na Olimpíada Rio 2016 e vai contar para nós um pouco mais sobre essa experiência única. Boa tarde, Ícaro, seja bem-vindo. Boa tarde, Matheus, boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Para começar essa conversa, né, sobre esse evento que deixou um legado para o país e a tua participação, como é que tu decidiu se voluntariar para participar? Foi um sonho de infância, assim. Eu sempre quis participar dos Jogos Olímpicos e a minha ideia de futuro, assim, era trabalhar até como jornalista ou como alguma coisa para poder participar de uma cobertura de Jogos Olímpicos. Então sempre foi um sonho de uma vida, assim. E há 6 anos atrás eu comecei a me organizar para poder trabalhar. Assim. Até poderia ter me inscrito para trabalhar como remunerado, mas no Rio eu queria trabalhar como voluntário mesmo, para poder ajudar o Brasil a organizar os Jogos. E foi fantástico. Ícaro, qual foi a tua função lá como voluntário? A minha função foi eu era escolta do doping, né, era chaperone, que a minha função era notificar os atletas e a partir daí a partir da notificação eu levava eles até a estação de doping para fazer a coleta. Então eu tinha acesso a todas as áreas, eu tinha acesso ao quarto dos atletas, eu tinha acesso, minha credencial aqui era Field of Place, então eu tinha acesso às áreas de jogo, eu tinha acesso à piscina, às quadras, onde o atleta estava eu podia entrar junto também. E como é que foi receber a informação que o Rio de Janeiro, o Brasil, ia receber essas Olimpíadas? E já começou a organizar? Como é que foi esse planejamento? Na verdade, eu já estava me organizando para alguma Olimpíada eu ir, independente de onde fosse. Assim, eu sempre tive como objetivo assim, ir para alguma Olimpíada e participar mais ativamente. Eu queria ser atleta, não deu. Nunca fui bom em nada, tentei quase todos os esportes e não consegui. Aí depois fiz educação física, fui treinador. Mas aí surgiu a oportunidade de vir nas Olimpíadas no nosso país, que organizou de uma forma magnífica, assim, e eu estava lá dentro, assim, tive todo esse contato com os estrangeiros, eles gostaram muito dos Jogos e participar ativamente dos Jogos é fantástico. Isso que eu ia te perguntar agora, como é que foi essa interação, né, com os atletas e com os voluntários também, que imagino que tenha sido uma experiência muito bacana, assim, participar. Eu tenho dito isso para bastante gente, assim, quando me perguntam. A Vila Olímpica era um mundo à parte, assim. Então a gente tinha o Brasil, tinha o Rio de Janeiro, o Brasil, seus problemas, e tinha o mundo olímpico. Era um mundo dentro, eu digo que é tipo a Rua do Padre dentro de Pelotas, assim, que é uma ilha, assim, com diferente, assim, porque a Vila Olímpica eram 206 países, divididos em 32 prédios de 18 andares, mais ou menos 8 apartamentos por andares. Imagina, 206 prédios convivendo juntos. Aí tinha uma área de crenças, que tinha as capelas, os templos budistas, o Islã, tudo junto no mesmo lugar, assim, só era separado por cabines, e as pessoas iam rezar juntos, as pessoas conviviam juntas. Era um mundo à parte, assim, que deu, pelo menos eu saí com uma esperança, assim, de que tem solução, assim, de que se a gente vivesse dentro de um mundo olímpico, assim, a gente teria um mundo diferente. Assim. E tu conheceu atletas, deu tempo para aproveitar alguns jogos, como é que foi isso? Sim. Eu conheci todos os atletas, assim, então eu tive com o Bolt, com o Phelps, com Simone Biles, e assim, a gente teve contato direto.
Além da gente, a minha função era notificar o atleta, né, para o doping, e quando ele ia para a sessão de doping, ou quando a gente notificava, até ele fazer o exame, a gente acabava tendo que ir para o treino com eles, a gente ia fazer as refeições com eles, então a gente tinha o contato direto com o atleta. A minha credencial era espetacular, assim, a gente tinha o tempo assim para ficar, para curtir o atleta. Então, por exemplo, eu fiquei com um atleta do atletismo dos Estados Unidos mais ou menos umas 2 horas. Ele foi para massagem, depois ele foi para a reunião do time de atletismo dos Estados Unidos. Estava lá Justin Gatlin, a Félix, todos os grandes, e eu sentado do lado deles, assim, conviver com os melhores do mundo, aqueles que eles fazem no momento que eles estão fazendo o que eles são bons, é fantástico. Tu falou agora da credencial, né? O Ícaro trouxe aqui pra gente dar uma olhada. Olha quantos botões, né, ele conseguiu. Explica pra gente, Ícaro, o que são esses botões. Isso era febre lá nos jogos, assim, cada coisinha dessas veio direto de uma delegação. Então a gente tinha contato. No doping a gente não podia pedir nada em troca. A gente não podia bater foto com o atleta, a gente não podia pedir autógrafo, nada, até por uma questão de sigilo e de respeito. Só que a gente acabou fazendo contato direto com os chefes de delegação. Então, cada botão desse aqui é direto de um país. Então, tem aqui do Peru, da Coreia, da Grã-Bretanha, da Índia, da Tailândia. Então, como a gente teve contato direto com os chefes de delegação e era um contato diário, assim, a gente acabou fazendo amizade. Eu fiz contato, eu digo que o Facebook o mundo é o meu Facebook, assim. O pessoal até dizia, já está pedindo Facebook? É o lugar de fazer contato. E Tóquio 2020, vai participar? Vou. A ideia é eu ir trabalhando. A partir de agora eu já fiz meus contatos para ser um controlador de doping, que é o DCO. E a minha ideia é, a partir do ano que vem, eu começar a trabalhar diretamente com isso. Então, a ideia é eu ir para Tóquio trabalhando, e não como voluntário. E mais alguma curiosidade que tu queira contar pra gente, que tu achou diferente, que tu imaginou que seria de um jeito e foi de outro? Eu comecei a minha jornada olímpica na condução da tocha olímpica, né? Então, eu tive o prazer de conduzir a tocha olímpica, até trouxe para o pessoal de casa aí acompanhar, e a condução da tocha olímpica foi muito legal, assim, o pessoal às vezes não sabe, é uma chama sagrada que representa a paz, e quem conduziu a chama eram considerados mensageiros da paz. Então a gente teve a honra de naquele momento que eu estava conduzindo a tocha olímpica, eu fui o representante geral dos voluntários do Rio Grande do Sul. Naquele momento, só eu no mundo inteiro estava em mãos com a chama olímpica. E depois, nas Olimpíadas, assim, os valores humanos e valores que os Jogos Olímpicos representam, que vão muito além do esporte. Assim. As Olimpíadas é um evento que extrapola a região do esporte e vai para valores humanos, valores de uma vida melhor. Assim. Eu sou apaixonado pelo evento. E para finalizar, só mais uma pergunta. Qual a tua avaliação da participação do Brasil nesta Olimpíada? Eu achei que o Brasil, pelas limitações que tem, acho que o Brasil fez uma Olimpíada fantástica. O Brasil foi 13º no ranking, são 206 países, a gente pensa que a gente foi mal, a gente ficou em 13º, imagina quem não consegue ficar nem entre os 100. Eu não sei se eu vou extrapolar no tempo, mas eram 206 países. Esses 206 países, todos ganharam um celular de última geração da Samsung, todos os atletas, todos ganharam um tratamento dentário, todos os atletas ganharam um tratamento estético, consultorias, todos os atletas entravam na Vila Olímpica e passavam por... Então imagina o país lá da Guiné-Bissau, de Toga, de países... se o Brasil é um país que em desenvolvimento, imagina países extremamente pobres e os atletas poderem ter todo um tratamento e toda uma ajuda até humanitária que o Comitê Olímpico traz, foi o que me deixou de mensagens. Tá certo, então, obrigado pela participação. E o TV Câmara Notícia, a primeira edição desta segunda-feira, fica por aqui. Acompanhe a nossa programação e tenha mais informações. Tchau. Obrigada pela audiência, uma ótima semana. Tchau.